Tem pouco tempo que eu coloquei um negócio em prática que pode te ajudar, me ajudou muito e pode te ajudar a parar de ficar empurrando com a barriga. Todo mundo procrastina em algum momento, porque isso é natural do ser humano, isso é a coisa mais comum. E você não pode ficar se culpando, se escoteando o tempo inteiro, porque você... Ah, Ravilha, é porque eu fico empurrando o estudo de alemão com a barriga, eu não aguento mais fazer isso, tô agoniada, né? Porque eu tenho que fazer um negócio, aí eu jogo pro dia seguinte, só que no dia seguinte eu jogo pra quinta-feira, quando é quinta-feira eu já penso, final de semana, jogo pra segunda que vem, e eu nunca faço o negócio acontecer. Como é que eu consigo resolver a questão da procrastinação? Só hoje, quando eu abri caixinha de pergunta, teve 3 perguntas em relação a... Eu amo teu sotaque. Que bom que eu não perdi meu sotaque baiano ainda, né? Espero que você esteja falando do meu sotaque baiano. É o seguinte, muita gente procrastina o tempo todo e você fica se escoteando por causa disso. Pense o seguinte, é normal procrastinar, ponto. Eu tento ser uma pessoa disciplinada, mas não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, mas tento ser lendo livros, colocando um monte de coisa na parede para lembrar que não depende de... Eu não posso fazer as coisas só quando eu estou com vontade. E é por isso que eu tenho coisas escritas assim, faça mesmo sem vontade. Olha só, eu estava com um curso de copy para fazer, não sei se vocês entendem disso, mas tem a ver com marketing, né? Copy, copywriting. Eu estava com esse curso para fazer e eu estava procrastinando. E aí eu percebi isso, né? Eu falei, caramba, eu tô com esse curso para fazer e tô procrastinando. Por quê? E aí eu pesquisei na internet sobre o tema e encontrei alguns vídeos de um cara chamado Pedro Calabres, é um neurocientista. Vocês devem conhecer também, não sei se vocês conhecem ou não. Mas tem esse cara, que ele é um profissional muito competente e tal. E aí eu comecei a ver vídeos dele falando sobre isso, né? Sobre procrastinação. Eu falei, eu quero aprender sobre esse tema. Eu quero entender melhor o que acontece no nosso cérebro que faz a gente ficar empurrando com a barriga e tal. E aí ele falou alguns motivos, e eu lembro muito bem de 2 motivos que se aplicam muito a mim, e eu quero saber se esses 2 motivos se aplicam no teu caso. Uma coisa que me faz procrastinar é o excesso de perfeccionismo. É esperar o momento ideal. Peraí, quando eu organizar minha mesa, quando eu finalizar tal e tal e tal coisa, aí eu vou sentar, vou abrir o site, quando eu tiver, né, terminado de jantar, feita a comida, tomei um banho vou estar com a disposição melhor, aí sim eu vou sentar e vou começar a fazer aquele curso. Então na minha cabeça eu ficava esperando o cenário ideal, o momento ideal para eu abrir a plataforma de estudo, o curso já estava comprado, para fazer lá o curso de copywriting. E aí, pelo fato de ter esse ideal mental, eu procrastinava. Só que a procrastinação, ela é tão perigosa, porque são crenças que você tem ali, que se você não meter o drone, não colocar o olhar de cima, você vai procrastinar. Porque normalmente, quando a gente tem pensamentos, a gente acredita nos nossos pensamentos, a gente se identifica com eles. Dificilmente a gente consegue colocar um olhar de cima e analisar o conteúdo do nosso pensamento. Dificilmente a gente consegue olhar de cima e falar assim, cara, eu não concordo com esses pensamentos que eu estou tendo, não. Sabe, já aconteceu isso contigo, de você ter um pensamento e você... Peraí, mas eu não concordo com esse tipo de pensamento, não. Quando você mete o drone, né? Aquele olhar de cima. E aí eu comecei a usar isso, essas técnicas, né? De colocar o drone aqui, o olhar de cima... Não concordo com esses pensamentos que eu tô tendo, não. Tô esperando muito o momento ideal. Depois que eu tomei banho, depois que eu comi, depois que eu limpei a mesa de estudos, e aí eu fechei todas as abas e botei o celular distante. E aí só então eu vou... Ou seja, criando dificuldade para fazer o diacho do curso. Aí eu identifiquei isso, né? Falei, primeira coisa que eu identifiquei foi essa. Em mim. A Carol está se identificando também. A segunda coisa que eu identifiquei no meu caso para procrastinar, daqui a pouco a gente vai entrar nos estudos de alemão, mas a segunda coisa que eu identifiquei no meu caso para procrastinar, sabe o que é que foi? Na minha crença eu tava assim, cara, mas eu só tenho aqui 15 minutos, já tá dando horário de dormir já, hoje o dia foi corrido, daqui a 15 minutos eu vou dormir, não vale a pena não, amanhã eu faço. Porque na minha cabeça eu pensava assim, tem que ser no mínimo 1 hora. Se não for 1 hora fazendo aquele curso, não vai valer a pena. Era a minha crença, era a minha crença. Se não for 1 hora, não vai valer a pena. Meu irmão, só sei que eu fui analisando, meti o drone,
e comecei a me analisar. Por que eu tava procrastinando? Claro que esse vídeo desse cara me ajudou, né? Então ele falava, eu, caramba, pausava o vídeo, anotava. Caramba, eu tô passando por isso e tal. E aí o que é que eu fiz? Comecei a criar estratégias. Quais estratégias? Você vai fazer o curso, independentemente se já comeu, se já tomou banho, se limpou a mesa, se fechou as abas do computador, não importa, você vai sentar e fazer o negócio agora, bora. Aí sentava, e aí para quebrar também a outra objeção que eu tinha do tempo, né, de ter que fazer no mínimo 1 hora, sabe o que eu fazia? Você vai fazer todos os dias, nem que seja 10 minutos. Por que eu pensei no tempo 10 minutos? Porque é um tempo que eu acredito que todo mundo tem e dificilmente você vai negar isso. Dificilmente você vai falar assim, 10 minutos eu não tenho. Para todo mundo você perguntar assim, você tem 10 minutos para fazer tal coisa, para se dedicar a tal coisa? Se a pessoa entender que aquilo é importante para a vida dela, ela vai falar, 10 minutos eu tenho. Dificilmente a gente nega 10 minutos. E quando eu percebi que 10 minutos eu não negaria, racionalmente falando, não teria como negar aquilo, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 11 minutos de contagem regressiva no meu celular. E por que eu vou colocar 11 minutos? Porque 1 minuto é o tempo de eu abrir aqui a plataforma, logar e tudo mais, e 10 minutos é o tempo que eu vou estudar. Vocês acreditam que essa técnica, para mim, deu certo? Por quê? Porque eu enganei. O meu cérebro queria me enganar, só que aí com estratégias ali técnicas eu fui e ludibriei os meus pensamentos automáticos, as minhas crenças ali, que são muito enraigadas, as nossas crenças, né? Eu fui, não, vou fazer acontecer aqui. E aí, o que aconteceu na prática? O meu primeiro objetivo foi criar um novo hábito. Porque você pode pensar o seguinte, Vili, mas 10 minutos por dia é muito pouco. Né? Estudar alemão só 10 minutos por dia é nada. Só que você não tem que pensar dessa forma. O primeiro pensamento seu é, cara, o objetivo desses 10 minutos... Você vai aprender alguma coisa? Claro que você vai aprender. Principalmente se for uma aula muito eficiente, você vai aprender alguma coisa sim. Mas pense o seguinte, o objetivo é adquirir um hábito. E o hábito você adquire com a frequência, com os dias. E aí a ciência, essa questão de quantos dias você precisa para adquirir um novo hábito, não tem um dia mágico que serve para todo mundo. Tem uma janela. Algumas pessoas com 20 dias conseguem adquirir um novo hábito, outras precisam de 30, outras precisam de 60 dias. Tem uma janela aí que é individual, mas é importante você ter em mente o seguinte, cara, para eu fazer um negócio acontecer, eu tenho que criar um hábito. Então você, por exemplo, que já comprou cursos de alemão e não fez, entrou, fez outro curso, comprou outro curso online, fez 1 mês e parou. Entenda o seguinte, você precisa colocar em prática algo para você parar de procrastinar, para você parar de empurrar com a barriga. E os dois conselhos que eu tenho para você são esses. O primeiro é, para de ficar pensando no cenário ideal para você estudar, na hora ideal, no momento ideal, o computador ideal, não sei o que ideal. Para com isso, vai fazer com que tenha. E a segunda coisa é, reserva 10 minutinhos, que não tem como você mentir para você mesmo e dizer que não tem 10 minutos. E se você olhar no seu celular, quanto tempo você passa mexendo no celular, você vai simplesmente cair da cadeira que você vai ver. Eu fico 4 horas por dia no meu celular, não é possível. 4 horas você deve ficar por dia no seu celular. Ou 3 horas, né? Vai variar de 3 a 5 aí, depende muito de você. Vamos lá, a Denise falou excelentes dicas, obrigado. Isabela, e por um outro ponto é sair da zona de conforto. Sentar, se concentrar, colocar energia em algo que te desafia. No caso, estudar alemão. É desconfortável. Esse ponto é o mais desafiador para mim. Mas vamos lá, Isabela. Vamos lá, que é o seguinte. Quando você tem uma meta, né? E aí você tem um quadrado aqui que é a sua meta completa. Você tem a meta. Você não vai aprender o idioma alemão do dia para a noite. Aí, qual é o primeiro procedimento? Quebrar a meta. Você tem que quebrar a meta em várias pequenas partes. E aí, cada parte daquela, ou seja, cada dia que você se dedica, mesmo que seja um pouquinho, a cada dia que vai passando, você vai melhorando lá seu 1% e você está se aproximando da sua meta. Percebe? Então, eu entendo o que você quis dizer, mas quando você tem, por exemplo,
um mentor, uma aula clara e etc., e você entende aquele conteúdo e tem um material que vai te ajudar, você pode tirar dúvidas ali, se eventualmente você está fazendo um treinamento que possibilita você ter esse conforto, vai ser menos desafiador no quesito conteúdo difícil, porque o conteúdo tem que ser bem explicado para que você entenda. Então, assim, eu acho que o mais difícil é você sair da inércia. É aquele 3, 2, 1, bora, agora vai. Por quê? Porque quando você começa a estudar, inclusive os 10 minutos que eu colocava de contagem regressiva, quando tocava o celular para eu parar de estudar, muitas vezes eu continuava. Porque eu tinha esquentado naquela aula e eu continuava, eu estava entendendo a aula ali e tudo mais e continuava. Entende? Então, no meu caso, era mais o sair da inércia. É sentar na cadeira e começar a tarefa. Porque quando você começa, você esquenta. Na verdade, parece que a ação é a fogueira na verdade, a ação é o que vai... É o que é necessário para que a fogueira acenda, né? Esse início, esse começo aí, o agir. Sair do mundo das ideias, do pensamento, do querer e ir para ação. Bora, agora, vai. E aí você vai. Então, é isso. O que eu queria falar é o seguinte também. Você já parou para pensar que pessoas, entre aspas, com muitas aspas, tá? Pessoas mais burras do que você estão falando alemão e você não tá. E você olha e fala assim, caramba, eu tenho uma graduação, eu tenho isso, tenho aquilo, eu percebo que eu tenho um português mais bem elaborado, escrevo bem, etc. Tô capengando para falar alemão e que essa pessoa aqui, que ela é mais burra do que eu, entre aspas, ela é mais burra do que eu, tá falando alemão melhor do que eu. Porque elas não estão pensando tanto quanto você está pensando. É aquilo que eu falei, você está imaginando o melhor cenário, imaginando o melhor momento, imaginando você chegar no melhor nível. Só quando eu tiver o B1, só quando eu tiver o B2, eu serei capaz de me comunicar como eu quero, porque sem esse nível aí não dá. Não tem como, Ravilho. Vou ficar parando toda hora aqui. Você está pensando no cenário ideal, está sendo perfeccionista, esperando o melhor momento para você começar a falar em alemão, enquanto aquela pessoa, entre aspas, mais burra do que você, já falou hoje em alemão 5 vezes. E você não falou nenhuma vez. Você não falou nenhuma vez. Então, eu também já tive esse medo de falar alemão, né? E pensar assim, caramba, se eu falar alemão aqui vão me julgar e tudo mais. Esquece, esquece. É muito pior você ficar olhando para uma outra pessoa que tem muito mais iniciativa do que você e você ficar pensando assim, nossa, eu sou muito mais inteligente do que essa pessoa, por que ela consegue se comunicar em alemão e eu não? É a ação que vai fazer você chegar lá. Você não pode ficar nessa só no mundo das ideias. Então, enquanto você não faz nada, essa outra pessoa que é mais burra, entre aspas, do que você, tá todo dia se desafiando, fazendo acontecer. E mesmo que ela seja mesmo, ela não tem ali um nível de conhecimento que você tem e tudo mais, embora seja uma pessoa capaz também, mas não tem o mesmo nível de conhecimento que você tem, a sagacidade que você tem, mas a ação, a iniciativa, faz ela todo dia se desafiar e aprender 1% e ser melhor a cada dia que passa e não tá nem aí para o melhor cenário, e você só esperando o melhor cenário. Então, tem inclusive aquela frase, né? Feito é melhor do que perfeito. Prega isso aí na parede de onde tu estuda, bota bem grande para tu visualizar. Feito é melhor que perfeito. Fazer mesmo sem vontade. Tem uma outra que eu gosto muito, que é assim, ó. Como é que é? Esqueci agora. A mágica que eu estou buscando está no trabalho que eu estou evitando. Então a mágica que você está buscando, que vai resolver seu problema, está no trabalho que você está evitando. Está na ação que você está evitando ali realizar. Entendeu? Então você tem que ter iniciativa e fazer o negócio acontecer. Uma outra coisa que as pessoas têm é, por exemplo, elas se sentem muito perdidas em relação ao que fazer. Ravili, eu não sei o que estudar. Eu não sei como começar. Eu não sei em qual ordem eu coloco o conteúdo. Não sei o que é que vai no início, o que é que vai no meio, o que é que vai no fim.
Isso deixa a pessoa perdidinha. Quem aí, por exemplo, é autodidata? Quem está estudando alemão aí, por enquanto, sozinho ou sozinha? Isabela falou, não pensar muito e ir fazer, exatamente. Que nem eu falo para meus alunos de Zumba. Nem pensa, só vai se exercitar. Exatamente. Quem aí está estudando sozinho ou sozinha no momento? Tem alguém? César, isso é verdade, tudo na questão de querer. Só que é o seguinte, querer, quando a gente fala assim, né, você tem que querer. Todo mundo vai falar aqui, ó, mas eu quero. Todo mundo fala, eu quero. Pô, você quer, mas você tem que entrar em ação. Só que eu sei também que é muito fácil falar isso, né? Você tem que entrar em ação. Faça, então faz e tal, não sei o que. Velho, é a mente aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Exatamente, é o que a Cíntia falou, tem que priorizar. Tem gente que fica assim, eu não tenho tempo. Hoje mesmo no Instagram, no meus stories rolou isso, né? Ah, eu não tenho tempo. Velho, ela tem tempo. Eu sei que ela acredita que não tem. Ela não tá falando de maldade, mentindo na cara dura. Eu sei que ela falou acreditando que não tem tempo. Mas tem tempo. Com certeza tem tempo. Ah, Ravile, mas é porque eu acordo cedo, tenho que levar, arrumar as crianças, fazer o café, arrumar as crianças para a escola, levar para a escola, aí eu volto, tenho que arrumar a casa, não sei o que, não sei o que. Aí vai falar um monte de tarefa, né? Aí quando eu vou olhar, aí se você for conversar com a pessoa, né, me fala o seu dia aí. Cara, você vai encontrando um monte de momentos ali onde dá para incluir o estudo de alemão. Você consegue, por exemplo, ouvir coisas em alemão no trajeto. Você consegue pegar uma tarefa vazia, colocar para mais tarde, quando você está mais cansada, e nas horas de ouro colocar o estudo de alemão. O que é horas de ouro? Horas de ouro são as horas nas quais você está com mais energia, está com a mente mais descansada. Tem gente que é mais na parte da manhã, no meu caso na parte da manhã, tem gente que fala não, ali na parte da tarde eu me sinto mais produtivo ou produtiva. Então você tem que descobrir suas horas de ouro. E nas suas horas de ouro, como é que você vai colocar a tarefa, velho? Lavar roupa. Quando você vai lavar roupa, você não precisa ficar refletindo, raciocinando. Você não vai gastar energia mental para lavar roupa. Uma coisa braçal. Aí você vai pegar nas suas horas de ouro, colocar um monte de tarefa vazia, e essas tarefas vazias não vão te levar para lugar nenhum no médio prazo, no curto prazo, no médio e no longo prazo. Quando eu entendi isso, o jogo virou para mim também, quando eu entendi essa questão de, cara, o que é tarefa vazia? São tarefas que quando eu vou olhar meses depois, anos depois, elas não mudaram nada na minha vida. Elas não me aproximaram de um sonho. Ah, tô dando risada antes de falar. Quem é que tem um sonho o meu sonho é ter 1 ano de roupas limpas? Isso não é sonho não, cara. Isso é igual escovar dente. Você lava a roupa, bota isso para mais tarde. Tá com a roupa suja? Bota para lavar de noite. Quando você estiver cansadona, bota para de noite. Ah, que eu tenho que passar, não sei o que. Tu tem que passar mesmo? Não dá para passar em outro momento não, ou raramente, ou sei lá, não dá para delegar isso não? Vai estudar alemão. Pega tuas horas de ouro, quando tem mais energia, vai focar naquilo que vai te dar melhores condições financeiras, que vai te dar mais conhecimento, que vai te dar mais sensação de pertencimento, que vai te dar um passaporte, que vai te dar um visto, que vai fazer você conhecer eventualmente o amor da sua vida, que ele é eventualmente fala alemão, ele ou ela, enfim. Então você tem que focar naquilo que vai transformar a sua vida e analisar, cara, cada ação minha aqui, cada coisa que eu estou fazendo no meu dia, eu estou sendo intencional? Sabe o que é segurança? Exatamente, segurança também. Velho, sabe com quem é que eu aprendi isso? Com a dona do Nubank, velho. Como é o nome da dona do Nubank? Até esqueci o nome dela. Toda entrevista que aparece dela pra mim no Instagram, no YouTube, eu clico pra olhar. Todas. Mas esqueci o nome dela agora. Alguma coisa Siqueira? Esqueci. Essa dona, fundadora da Nubank, um banco lá no Brasil, essa mulher é maravilhosa, velho.
as entrevistas com ela é muito massa, porque ela é mãe de família, cheia de tarefa, lotada de coisa. E ela falou assim, aí o entrevistador perguntou assim, né? Vem cá, como é que você faz para conseguir ser mãe de algumas crianças, ser esposa, ser, né, dona de um grande banco que só cresce, ter 1 milhão de atribuições e responsabilidades grandes? Como é que você faz para conseguir conciliar isso tudo e tudo mais? Ela fala assim, eu sou intencional. Eu falei, cara, que palavra maravilhosa. Eu passei um tempão escrevendo na minha agenda assim, segunda intencional. Por causa dela. Eu escrevi assim, segunda intencional. No outro dia, terça intencional. Por que eu fazia isso? Para eu lembrar que as tarefas que eu teria que fazer naquele dia, eu teria que priorizar as tarefas que vão me levar para o próximo nível. Então eu botava segunda intencional. Aí colocava, escrevia a tarefa e pensava, essa tarefa aqui, se eu fizer ela todos os dias, ela vai me levar para um próximo nível? Ela vai me dar mais independência financeira, vai me trazer mais felicidade, vai ajudar mais pessoas, vai transformar, vai ser massa. Então, essa tarefa eu vou fazer. Essa aqui também. Aí tinha outra tarefa, né? Como eu dei um exemplo de lavar roupa. Sei lá, transferir um dinheiro de não sei o quê. Ah, não, se transferir o dinheiro pode ser tal dia que não venceu ainda. Lavar roupa. Tem que ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no final de semana, pode ser mais tarde, pode, tal. E você vai analisando ali, sendo intencional naquilo que você está fazendo. Agora, se você, por exemplo, você está aqui comigo, assistindo, você está me assistindo aqui. Velho, alemão é importante para você. Você não precisa nem me falar nada. Se você está aqui me ouvindo, alemão é importante para você. Você está buscando melhorar o idioma. E se você melhorar o idioma, você sabe muito bem que isso vai te abrir oportunidades, possibilidades. Mesmo que você já tenha um emprego bom, esteja feliz, trabalhe em inglês, ou sei lá o quê, não é normal viver na Alemanha com inglês. É comum, mas a gente não pode normalizar isso. Por quê? Porque quando você, por exemplo, você não consegue falar inglês em todos os lugares. Você se engana falando, me viram no inglês na Alemanha. Você se vira, mas você não vive a vida plena como alguém que fala alemão. Tem momentos que você tenta falar inglês, a pessoa não sabe inglês. Numa roda de alemães, ninguém quer ficar falando inglês com você o tempo todo. Fica cansativo. Só tem que falar, 5 pessoas têm que falar inglês só por causa de você. Aí você não consegue fazer amizade com nativos, não se sente completamente integrado, vive numa bolha. E eu, particularmente, não quero viver numa bolha. Eu quero viver, né, ali, conseguindo ter amizade com nativos, conseguindo fazer atividades que eu gosto de fazer, tendo uma vida mais assim, não necessariamente tendo uma vida alemã, sendo alemão, eu não sou alemão, mas conseguindo usufruir das coisas que o país tem a me oferecer, conseguir ler as coisas e entender, conseguir me comunicar, conseguir entender uma piada, conseguir fazer uma piada em alemão. Davi está perguntando, Raviri, você conseguiu? Não, convidar alguém não. Eu fiz uma entrevista pelo Zoom, que eu vou postar. O David está perguntando porque, na verdade, eu agendei com alunos meus para a gente fazer uma lives, eu conversando com alunos meus, né? Só que eu não estou conseguindo convidar ninguém aqui pro meu Instagram. O Instagram está dando alguns problemas. Mas aí eu fiz uma gravação pelo Zoom e vou postar depois. Vou postar uns cortes aqui também e tal. Shirley, isso é verdade, a maioria não fala inglês. Exatamente, você não pode ficar normalizando isso, entendeu? Então, mas é o seguinte, eu tenho uma notícia boa para você. Se você, por exemplo, eu tô me sentindo perdida em relação ao estudo de alemão, eu tô procrastinando pra caramba, eu não sei como é que se fala alemão com confiança no dia a dia, porque eu não sei como é que isso funciona. Eu raramente faço um evento. E esse evento vai acontecer a partir do dia 20 de maio. Se você quer receber o convite para participar desse evento, só digitar quero que eu vou te mandar o convite de forma automática, beleza? Nesse evento, eu vou falar para você, por exemplo, erros que você comete ao longo do aprendizado. E são erros que você não vê eu postando aqui na internet. Vou te falar como é que você pode conduzir o seu estudo de uma forma muito eficiente para que você consiga falar alemão com confiança no dia a dia. Passa o cronograma, tem premiações, tem aulas gratuitas que você recebe no seu e-mail. Então, para se cadastrar, só digitar quero. Tem alguém mandando um convite aqui? Ah, o Davi. Ah, tá a mesma coisa. Eu clico aqui em de aceitar, ó, e não vai.
Clica em te aceitar e não vai de jeito nenhum. Tenso, né? Instagram tá tenso. Olha que interessante, tem aqui, ó, perguntas. Ah, pergunta dos stories, eu consigo ver aqui no... Consigo ver aqui na live? Que interessante, gente. Deixa eu ver um negócio aqui. A Lorena mandou aqui também, mas não consigo. Ó, eu clico e não, a pessoa não consegue entrar. Ó, que interessante. Ó, não sabia disso, uma coisa nova pra mim. Tem uma interrogação, eu clico. Aí algumas perguntas que eu vou responder nos stories ainda. Ah, isso aqui é interessante, ó. Deixa eu clicar aqui e vamos ver se eu consigo responder. Oxi. Clique em cima da pergunta para responder. E aí vocês vão ver a pergunta na tela. Pois é, eu tô clicando aqui e não tá indo. É, meu Instagram tá com problema mesmo, não tem jeito não. Ah, já foi. Gente, vocês estão... Vocês estão lendo alguma coisa na tela aí escrito assim, ó. Sei lá, pergunta dos stories. Procrastinar. Aparece na parte de baixo nos comentários ou aparece assim na parte de cima? Onde é que aparece? Só para entender como é que aparece para vocês. Sim, o quê? Na parte de baixo ou na parte de cima? Fala só assim, parte de baixo, parte de cima, só para saber onde é que aparece. Ah, na parte de baixo. Que massa, velho. Gostei disso aí. Coisa boa. Ó, se eu procrastinar, na verdade o tema da live foi esse, né? Desde o começo da live que eu tô falando sobre isso. Não vou repetir não. Deixa eu ver se tem como fechar e vou responder uma outra pergunta. Deixa eu responder uma outra pergunta. Ah, ele não deixa eu escolher a ordem que eu quero. Deixa eu ver se ele deixa. Ah, ele não deixa eu escolher na ordem que eu quero. Acho que ele só deixa... Vamos lá. Questão dos stories. Entender a estrutura e a lógica das frases em alemão. Peraí, vocês conseguem clicar na pergunta? Vocês conseguem visualizar essas perguntas também? Dos meus stories? Que loucura! Está passando as perguntas, estamos vendo. Caramba! Oxi, sério? Tá, e vocês que estão escolhendo? Porque quando eu clico aqui eu não consigo escolher nada. Deixa eu escolher. Ó, eu clico em outro, não vai. Você foi clicando e a gente foi vendo. Tá bom, coisa novidades, né? Eu não sabia disso não. Ó, vou responder assim então, ó. Questão dos stories. Entender a estrutura e lógica das frases em alemão. Vamos lá. Tem gente que acha o seguinte. Ah, eu vou ter uma aula de alemão, e essa aula de alemão, através dessa aula eu vou entender como é que eu escrevo em alemão. Não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. Para você que tenta escrever em alemão e fica perdidinho ou perdidinha em relação à ordem das palavras na frase, entenda o seguinte. Você vai tendo os assuntos do idioma, e a cada assunto que você vai tendo, um assunto específico vai te mostrar um tipo de frase. Aí você vai ter um outro assunto que vai te mostrar um outro tipo de frase, e aí você vai evoluindo ao longo do tempo. Aí quando você finaliza, por exemplo, o B1, você tem a maior parte das frases alemãs que você precisa para se comunicar com uma certa independência no dia a dia, você já terá visto ao longo do A1, A2 e B1. Beleza? Ravile, mas não tem como antecipar e pegar uma aula e mostrar os tipos de frases alemãs que a gente precisa para ser independente, que vai ajudar a gente no dia a dia. Dá para fazer isso como uma revisão para quem já viu isso. Se eu pegar aqui, ó, alguém que está no comecinho dos estudos e eu explicar para essa pessoa verbos modais, frases passivas, perguntas em alemão, wir fragen, perguntas começando com o verbo, que é ja, nein, fragen.
e for passando para essa pessoa vários assuntos, essa aula vai durar 10 horas. Se eu for trabalhar vários assuntos ali, a pessoa vai ficar, tô sobrecarregado. Claro que vai estar sobrecarregado, porque tem assuntos aqui mais complexos, menos complexos, é tempo. Agora, alguém que já tem esse nível, dá para fazer uma revisão zona grandona, falando sobre o tema, como estruturar as frases no idioma alemão. Exemplo aqui com verbo modal. Quando você for estudar os verbos modais, 6 verbos modais. Aí você vai ter a explicação, né, se for uma explicação clara, vai te mostrar o seguinte, o sentido de cada verbo modal, quando é que você vai usar cada um deles, e vai te falar o seguinte, ó, quando você escrever uma Hauptsatz, uma frase normal em alemão, uma frase ali com início, meio e fim, você vai ter um verbo modal na segunda posição da frase, e o verbo modal, via de regra, ele pede um outro verbo lá no final da frase. Então, em alemão, não é como em português que você fala assim, ah, eu posso trabalhar hoje. Né? Eu não tenho que, mas eu posso trabalhar hoje. Né? Então, eu posso trabalhar hoje. Olha, essa frase em português, ela está correta. Eu posso trabalhar hoje. Onde está a palavra hoje? Não tá no final, não está? Ou seja, hoje está no final. Em alemão não dá para fazer isso. Não dá. Porque em alemão, essa frase é uma frase que você formularia com verbo modal. Né? Ich kann. Então, eu posso, ich kann. Então, em alemão, o verbo modal tem que ficar na segunda posição e o outro verbo, que é trabalhar, tem que ir lá para o final. Então, ich kann heute, que é hoje, arbeiten. E tem regra para isso. A regra é essa, que quando você usa um verbo modal, via de regra, o verbo modal pede um outro verbo que vai no final da frase. Só que também você tem que aprender que, eventualmente, você vai ter o uso de verbo modal e não vai ter nenhum verbo no final da frase. Isso acontece muito com o verbo müssen. Quando você usa o verbo müssen e iria o verbo gehen no final, só que você pode omitir o verbo gehen porque ele vai estar muito claro no contexto. Então, quando você fala assim, ó, ich muss auf die Toilette gehen. Eu tenho que ir ao banheiro. Você pode tirar o gehen no final porque no contexto vai estar óbvio. Todo mundo vai entender que se você falar só ich muss auf die Toilette, você está dizendo que você tem que ir ao banheiro. E aí você elimina o gehen no final, porque vai estar claro para todo mundo que você usaria gehen ali. Entende? E aí você vai ter nos assuntos, em alemão, verbos modais, os tipos de perguntas, aí ja, nein, fragen. A pergunta começa com verbo. Aí você vai tendo V-fragen, entendendo que as perguntas vão começar com alguma palavra ali com W. E aí você vai evoluindo. E aí você vai ter um tema chamado perfect, Präteritum, e aí você vai entender que quando você tem o perfect, também você vai ter um verbo auxiliar na segunda posição, no final o particípio 2, e aí você vai evoluindo. Gradativamente você vai entendendo a estrutura e a lógica das frases em alemão. Beleza? Agora olha só, essa pergunta foi dos stories. Quando tem uma pergunta abrangente nos stories, claro que eu tento, né, realmente resumir bastante ali e responder a pessoa, mas olha só, eu fiquei alguns minutos aqui falando sobre estrutura, a lógica das frases em alemão. Não tem como escrever isso num stories, numa telinha só, né? Por isso que a live aqui, nas lives a gente consegue se aprofundar. Beleza? Agora, que louco, interessante que vocês conseguem ver as perguntas, né? Mas vocês conseguem ver, então, quando eu clico, né? Se eu clicar aqui, na interrogação, aí a tela que aparece para mim, me parece que aparece para vocês. Caraca, que viagem. Cirlane, eu me identifico com os índios. Tá falando mais na mímica, balbuciando algumas coisas? Davi falou, você é massa, professor Ravile. Pois é, mas isso tá vindo da onde? Daqui? Ah, peraí. Você escreveu isso nos stories ou aqui? Agora eu fiquei confuso. Tem uma pergunta aqui, há quanto tempo tu aprende alemão? 8 anos, mais ou menos. Ah, ó, você é massa, professor Ravile. Aí ficou na tela. Se eu clicar aqui, ó, na outra pessoa, vou ver, Tavares. As perguntas aparecem individuais, não numa lista. Ah, tá. O pessoal falou que estava conseguindo ver minha lista aqui. Se eu quiser trocar a pergunta, eu fecho essa
Ó, procrastinar já respondi. Não sei porque tá aparecendo ainda. Mas enfim. Gente, é isso. Por hoje é só. A gente se encontra amanhã, vai ter live às 20 horas. Beleza? E a gente vai se falando. Beleza? Beijão pra vocês. Bom descanso. E até a próxima. Se inscrevam no evento. Só digitar quero aí para vocês receberem um convite para o meu melhor evento com aulas, materiais e premiações. Não fique de fora, porque lá é um evento gratuito, um evento online, onde você vai aprender as técnicas, as estratégias para falar alemão com mais confiança no dia a dia. Beleza? Beijão para vocês, grande abraço e até mais.